Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Went on down the street and said, begin to work on his heart. The Holy Spirit got a hold of him, you know. Got to work on his heart. Seguiu rua abaixo e disse que isto começou a trabalhar em seu coração. O Espírito Santo tomou conta dele. Você sabe, começou a operar em seu coração. He said, oh, what if she died while it was gone? E se ela morrer enquanto eu estiver fora? What if she dropped dead? What if I die? E se ela cair morta? E se eu morrer? What if I get hit on the street here in Fort Wayne before I ever get back? E se eu for ferido aqui na rua em Fort Wayne antes mesmo de eu voltar? What could I do? O que eu poderia fazer? Like that, talking about like that, oh my. Assim falando sobre isto desta maneira. Que coisa. He said, oh, I got so convicted I didn't know what to do. Ele disse, eu me senti tão condenado que eu não sabia o que fazer. I run back real quick, jerked open the gate and run in, shoved it open and said, Ele disse, eu corri de volta bem rápido, abri o portão, empurrando e corri, empurrei a porta e disse, look down, I said, Helen, where are you? Where are you? Olhei ao redor e disse, Ellen, onde você está? Onde está você? Said, "Huh." Disse, eu vi um. Said, she's standing behind the door. Disse que ela estava em pé atrás da porta. Said, I looked at her like that. Disse, eu olhei assim para ela. Said, never said a word. Disse, eu não disse nenhuma palavra. Said, I just reached over, grabbed my arms and kissed her and I said, bye. Disse, eu apenas cheguei, tomei em meus braços e a beijei. E eu disse, tchau. She said, bye. Ela disse, tchau. So he ran on out the gate and turned around, looked back and said, she's standing door. And I said, bye. And she said, bye. Então ele saiu e foi para fora e se virou no portão, acenou e disse que ela ficou na porta chorando. Ele disse tchau e ela disse tchau. Said she waved like she did the first time, but the second time she had a feeling in it. Disse, ela acenou como ela fez a primeira vez, mas a segunda vez ela colocou sentimento naquilo. So Então é assim que that's about the way serving the Lord, you know. servir ao Senhor é mais ou menos assim. Você sabe. Got to put your heart in it. You got to be sincere. Você tem que colocar o seu coração nisto. Você tem que ser sincero. You got to meet God. Not go to church and make some cold, dry-eyed confession. Você tem que encontrar com Deus, não ir à igreja e fazer alguma confissão fria, sem lágrimas. Go down there and stay down there. Desça ali, permaneça ali. I was raised in a Baptist church, you know that. Eu me criei em uma igreja batista, você sabe disto. And we wasn't Baptist like you all Baptists here. E nós não éramos batistas como todos vocês batistas aqui. Walk up and shake hands and take the right hand of fellowship and put your name on a book and be baptized. Se aproximam e estreitam as mãos e tomam a mão direita do companheirismo e colocam seus nomes no livro e são batizados. We get out the altar and beat one another back till we come through. Nós íamos até o altar e dávamos tapinhas nas costas uns dos outros até que entrávamos. We got something, brother. Tínhamos algo, irmão. I mean, you need more. Quero dizer, você precisa mais. You need some Kentucky Baptists, old missionary Baptists out here. Vocês precisam de alguns batistas de Kentucky, velhos missionários batistas aqui. I tell you, Eu digo, eles... the only difference I see between them and the Pentecostal people, they didn't accept speaking in tongues. A única diferença que vejo
entre eles e as pessoas pentecostais é que eles não aceitam falar em línguas. That's all I know. Isto é tudo que sei. We come through. Nós passávamos, We stayed there at the altar and old mammies around us crying and praying and beating us on the back until something happened. permanecíamos ali no altar e as velhas mamães ao nosso redor chorando e orando e batendo em nossas costas até algo acontecer. We stayed there until we died and was born again to become a new creature in Christ Jesus. Yes, sir. Nós permanecíamos ali até morrermos e nascermos novamente e nos tornávamos uma nova criatura em Cristo. Sim, Senhor. Too bad we got to meet God. É muito ruim que tenhamos. Nós temos que nos encontrar com Deus. When man meets God, it's different. Quando o homem se encontra com Deus, é diferente. He's a different person from then on. Ele se torna uma pessoa diferente dali para frente. There was a leper one time, just full of leprosy. Havia um leproso certa vez, simplesmente cheio de lepra. And when he met God, from that time on, he had no leprosy. E quando ele se encontrou com Deus, desde então, ele não teve mais lepra. There's an immoral woman come up to the well one time to get some water. Havia uma mulher imoral que chegou até o poço certa vez para apanhar um pouco de água. And she seen a Jew sitting across on the other side. E ela viu um judeu assentado do outro lado. And she slipped down the pitcher. She was so immoral, she couldn't come out with the decent women. E ela baixou o cântaro. Ela era tão imoral. Ela não podia sair com as mulheres decentes. They segregated them then. They don't now. Eles as segregavam na época. Eles não fazem agora. So that's society. Então eles apenas... Esta é a sociedade. So they just put the well bucket down and started bringing it up like that. Então elas apenas colocavam no poço, descia o cântaro e começava a trazê-lo para cima assim. When she did, she heard someone say, "Bring me a drink, woman." E quando ela o fez, ela ouviu alguém dizer, dá-me de beber, mulher. Or, "Woman, bring me a drink." Ou melhor, mulher, dá-me de beber. That's what he said, because the verb's always before the adverb in that country. Esta é a forma que ele disse isto, porque os verbos sempre estão antes do advérbio naquele país. But he said, "Bring me a drink." Mas ele disse, dá-me de beber. And so she said, "It's not customary for you Jews to ask the Samaritans such." E então ela disse, não é costume para vocês, os judeus, pedirem aos samaritanos tal coisa. We have no customs with one another. Não temos este costume uns com os outros. He said, "But if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink." Ele disse, mas se você soubesse com quem está falando, você me pediria de beber. I'd give you water, you don't come here to draw. Eu lhe daria água que você não teria que vir aqui puxá-la. Why not? She said, "The well's deep, and how are you going to draw with anyhow?" Ora, ela disse, o poço é fundo. E como você, de qualquer modo, como que você atiraria? He said, "The water I give is life, eternal life, bubbling up in the soul." Ele disse, a água que eu dou é vida, vida eterna jorrando na alma. Why? She said, our fathers worshipped this mountain, you say at Jerusalem. Ora, ela disse, nossos pais adoraram neste monte e você diz que é em Jerusalém. And he went on with the conversation until he called her spirit. E ele seguiu com a conversa até que ele captou o seu espírito. When he called her spirit, he said, "Well, you go get your husband and come here." Quando ele captou o seu espírito, ele disse, bem, vai, pegue o seu marido e traga-o aqui. Remember, she's an immoral woman. Ela, recordem, era uma mulher imoral. So, said, "Go get your husband and come here." Então disse, vá, chame o seu marido e vem aqui. Why? She said, "I don't have any husband." Ora, ela disse, eu não tenho nenhum marido. And he said, "You said the truth. Because you've got 5, and the one you're living with now is not your husband.
In that thou saidest well. Ele disse: tu disseste a verdade, porque tiveste 5, e aquele com o qual tu vives agora não é teu marido. Isso tu disseste bem. Watch that woman. Observe aquela mulher. Quickly, she had met something. The same one that you meet nightly. Rapidamente ela havia encontrado algo, o mesmo que você encontra cada noite. Would it change you like it did her? Se transformaria como a ela transformou? She said, Sir, I perceive that thou art a prophet. Ela disse: Senhor, percebo que tu és profeta. What difference it was to the priest that said he was Beelzebub? Que diferença isto foi do sacerdote que disse que ele era Beelzebub? She was better trained than half the preachers, yet a prostitute. Ela era mais bem treinada do que a metade dos pregadores, e não obstante, era uma prostituta. Said, Sir, I perceive that thou art a prophet. Disse: Senhor, percebo que tu és um profeta. Now we know, we Samaritans are looking for a Messiah to come. Agora sabemos, nós samaritanos estamos esperando pela vinda de um Messias. He'll be a God prophet. Ele será um Deus, profeta. He'll be the Messiah, but he'll tell us these things. Ele será um Messias, mas ele nos dirá estas coisas. He'll do these same kind of works when he comes. Ele fará esse mesmo tipo de obras quando ele vier. Is that the sign of the Messiah? É este o sinal do Messias? It was then. See? Era isto então, veio. Said, I know that you're a prophet, I perceive you are. Disse: nós sabemos, eu sei que tu és um profeta, eu percebo que tu és. We know when the Messiah cometh, he'll tell us these things. Sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. But who art thou? Mas quem és tu? Jesus said, I am he that speaketh with thee. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Now I want the infidel to tell me one time that Jesus said, agora eu quero um infiel que me diga uma vez que Jesus disse. Many infidels say Jesus never did claim to be the Son of God. He did there. Muitos infiéis dizem: Jesus nunca alegou ser o Filho de Deus. Ele alegou ali. He said, I'm he that speaks with you. Ele disse: eu sou eu que falo contigo. And quickly she left that bucket, and from that time, e rapidamente ela deixou aquele cântaro, e desde então, from that time, she knew that the Messiah was on earth. Desde então, ela ficou sabendo que o Messias estava na terra. Oh my! Oh, que coisa! If we could only do the same thing tonight. Se simplesmente pudéssemos fazer a mesma coisa nesta noite. If we could realize that he's not dead. Se pudéssemos compreender que ele não está morto. He's alive forevermore. He lives to make intercession. Ele está vivo para sempre. Ele vive para fazer intercessão. Because I live, you live also. Porque eu vivo, vós vivereis. His Spirit is in us. Aqui está em nós. His Spirit's among us. O seu Espírito no nosso meio. From that time, the man of the city believed on God because of the woman's testimony. Desde então, os homens da cidade creram em Deus por causa do testemunho da mulher. Jesus never did it again down there. Jesus jamais fez aquilo novamente ali embaixo. He just went and done it that one time. And all Samaria believed on him. Ele apenas desceu e fez aquilo aquela única vez. E toda Samaria creu nele. He never had one healing service. Ele nunca fez nenhum culto de cura. He's saving that for Philip. Ele estava guardando aquilo para Filipe. But from that time on, that woman was changed. That city was changed. Mas desde então, aquela mulher foi transformada, aquela cidade foi transformada.
One time an old fisherman, an old greasy apron around him, his brother Andrew brought him up before Jesus. Certa vez um velho pescador com um velho avental gordurento ao seu redor, o seu irmão André o trouxe diante de Jesus. And as soon as he come before Jesus, Jesus said, "Your name is Simon. You're the son of Jonas." E tão logo que ele chegou diante de Jesus, Jesus disse, o seu nome é Simão, você é o filho de Jonas. And from that time, E desde então, that was a different man. ele se tornou um homem diferente. Philip went and found Nathanael and brought him to him, and he said, "Behold an Israelite in whom there's no guile." Filipe saiu e encontrou Natanael e o levou até ele, e ele disse, eis um israelita no qual não há nenhum dolo. He said, "Rabbi, when did you know me?" Ele disse, Rabi, quando tu me conheceste? He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." Ele disse, antes de Filipe te chamar, quando estavas debaixo da árvore, eu te vi. And from that time, E desde então, he was a changed man. ele se tornou um homem mudado. Anyone's changed that ever comes in contact with God. Qualquer um que alguma vez entra em contato com Deus é transformado. There was a little old hook-nosed Jew. Havia um pequeno velho judeu de nariz aquilino. The church with the keys had made a great big blunder. A igreja com as chaves havia cometido um enorme e grave erro. They went around and said, "Now let us all come together." Eles saíram por ali e disseram, agora vamos todos nos ajuntar. We'll see what good the keys did. Nós veremos quem bem as chaves fizeram. Went around and said, "Let's all come together and select one man who's went in and out from among us from the beginning to take Judas's place, because it's written in the Scripture, let his place be desolate and let another take his bishopric." Saíram por ali e disseram, vamos todos nos reunir, eleger um homem que conviveu no nosso meio desde o princípio para tomar o lugar de Judas. Porque está escrito na Escritura, fique deserta a sua habitação e tome outro seu bispado. And said, they cast lots and it fell on Matthias, he never done a thing. E diz que eles lançaram sorte e caiu sobre Matias. E ele nunca havia feito nada. That was man's choice. Aquela foi a escolha do homem. And God went out and got the meanest little old guy there was in the city to take his place. A little old Jew. E Deus saiu e pegou um sujeitinho mais vil que havia na cidade para tomar o seu lugar, um velho judeuzinho. He said, "I'll just show him what I'll make him do for me." Ele disse, eu lhe mostrarei o que eu farei com ele. And he watched Stephen when he died. That kind of got on to him. E ele assistiu quando Estevão morreu. Aquilo o atingiu. Then the next thing you know, he's on his road down. Então, a próxima coisa que você sabe, ele estava em seu caminho. He had a letter in his pocket that said, "I'll get all them holy rollers." Ele tinha uma carta em seu bolso dizendo, eu pegarei aqueles santos roladores. I got the letter right here from the high priest. Eu tenho bem aqui a carta do sacerdote. I'll go down to Damascus and I'll throw him in jail. I'll do everything I can. Eu descerei até Damasco e vou colocá-los na cadeia. Eu farei o que puder. I'll stop that screaming and shouting and all that carrying on, speaking in tongues and things. Vou parar com aquela gritaria e falatório alto e todo aquele comportamento estranho, falando em línguas e coisas. I'll get orders. I'll do it. Eu trarei ordens. Eu farei isto. That little old nose hanging down like that. Com aquele narizinho recurvado para baixo assim. God said, "I'll just meet him in the road and change him." Deus disse, eu apenas vou encontrá-lo no caminho e transformá-lo. About midday, he is coming along the middle of the road, and the first thing you know, that pillar of fire appeared before him. It said, "Saul, Saul, why persecutest thou me?"
Por volta do meio-dia estava vindo no meio do caminho e a primeira coisa que lhe aconteceu, aquela coluna de fogo apareceu diante dele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? He fell onto the ground Ele caiu no chão. and he said, Lord, who is it I'm persecuting? Ele disse: Senhor, quem é este a quem eu persigo? What's your name? Qual é o teu nome? He said, I'm Jesus, and it's hard for you to kick against the pricks. Ele respondeu: Sou Jesus, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. And from that time, he got rid of his letter and became one of them. E desde então ele se livrou de sua carta e se tornou um deles. From that time. Yes, it changed him. Desde então, sim, isto o mudou. Ananias laid hands on him by a vision that he saw, and he received his sight. Took him down to the Damascus River and baptized him. Ananias colocou as suas mãos sobre ele por uma visão que ele teve, e ele recobrou sua vista e levou até o rio de Damasco e o batizou. He became a saint to the Gentile church. Ele se tornou um santo para a igreja gentia. God. Deus. Now look here. Agora veja aqui What they said. Como o que ele disse. When Paul got converted, perhaps the church said, "Oh, look what we got now." Quando Paulo converteu, talvez a igreja tenha dito: veja o que temos agora. We got this great big Paul. Nós temos este grande e poderoso Paulo. We know that man sat under Gamaliel. Nós sabemos que este homem cresceu sob Gamaliel. He's one of the greatest teachers in the land. Ele é um dos maiores ensinadores na terra. And he's a Pharisee. He's a great man. E ele é um fariseu. Ele é um grande homem. We'll put him up at Jerusalem, and we'll make him the head of the church up there. Nós o colocaremos lá em Jerusalém e faremos dele o cabeça da igreja ali em cima. And we'll take Peter. E tomaremos Pedro. Of course, the one's got the keys. He's ignorant. Naturalmente, aquele é o que está com as chaves. Ele é ignorante. The Bible said he was ignorant and unlearned. Ele não. A Bíblia diz que ele era um ignorante e letrado. And he's got the keys, so we'll just send him out to the poor, dumb Gentiles. E ele tem as chaves, então nós simplesmente o enviaremos para os pobres e tolos gentios. That's one we'll send him to. Isso é a esses que nós o enviaremos também. Because he does a lot of miracles, but this great intellectual man. Porque ele faz muitos milagres, mas este grande homem intelectual, we'll bring him up here with the intellectual crowd. Nós traremos até aqui em cima para esta reunião intelectual. The Holy Ghost sent Paul out to the dumb ones and made him forget all he ever known and took Peter the dumb one and sent him up to the educated ones. O Espírito Santo enviou Paulo para os tolos e o fez esquecer tudo o que ele havia conhecido e tomou Pedro, o tolo, e o enviou para os cultos. What was the matter? Qual foi o problema? They met God, and from that time on, the intellectuals didn't count. Eles se encontraram com Deus e desde então o intelectual não contava mais. Right, from that time on, the record was changed. Isso é correto. Desde então, o registro foi mudado. How God does things just contrary to man's thinking. Como Deus faz coisas exatamente contrárias ao pensamento do homem. Oh, my. He's so... Que coisa isto. Ele não... He does things so simple. Ele faz as coisas tão simples. Yes, Paul was a changed man. Sim, Paulo foi um homem mudado. There's a blind man we preached on in the night, sitting at the gate, begging for alms. Havia um homem cego. Nós pregamos a respeito outra noite. Assentado no portão, pedindo esmolas. And he met God, and from that time on, he could see. E se encontrou com Deus. E desde então... There was a maniac
over in Gadara who tear his clothes off of him, want to live in a graveyard. Havia um maníaco lá em Gadara, o qual rasgava suas próprias roupas e queria viver em um cemitério. That's a good place for demons. Este é um bom lugar para demônios. So he laid out there and he put chains around him. Então ele estava por ali e eles colocaram correntes ao seu redor. He's so powerful. Ele era muito forte. Look at a man. Olhe para um homem. Did you ever see an insane person? Você já viu uma pessoa louca? Why, he's 3 times his strength or 4. Ora, ela tem 3 ou 4 vezes mais força. And if the so surrendered to the devil will give you 4 times your strength, what would you be to surrender yourself to the Holy Ghost? E se uma alma capturada pelo diabo tem 4 vezes mais sua força, o que seria se você se rendesse ao Espírito Santo? How many thousand times your strength it would be? Quantos milhares de vezes a sua força seria? Don't be scared. Wow! Não fique assustado, porque Walk in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. That's the anointing. ele andou no nome do Senhor Jesus. Esta é a unção. Meet God and find out what takes place. Encontre Deus e descubra o que acontece. This maniac run out there. Este louco correu por ali. The devil said, go get that little old skinny looking guy coming up there, his shoulders stooped down. O diabo disse, vá, pegue aquele velho e magro sujeitinho que está vindo ali em cima, com seus ombros inclinados. Said, go get that little old feller down there. Look at all that people looking around him. Disse, vá buscar aquele sujeitinho ali embaixo. Veja todas aquelas pessoas olhando ao seu redor. Said, go down and get him. Disse, desça e traga-o. Here he run out. When he did, he met God. Aqui correu ele, e quando o fez, ele se encontrou com Deus. And from that time on, he put on his clothes and was in his right mind. E desde então, ele colocou as suas roupas. Ele ficou em seu estado normal. O quê? When he met God. Quando ele se encontrou com Deus. Friends, there's times when you meet God, it changes every man. Amigos, quando você se encontra com Deus, cada homem é transformado. For just a moment, I'm going to make a confession now. Só por um momento, eu vou fazer uma confissão agora. I want you to listen to this. Eu quero que você ouça isto. I have been a minister 31 years. Eu tenho sido ministro por 31 anos. I'm closing. After this testimony. Estarei concluindo após este testemunho. I've never been afraid of death since I've been a Christian. Eu nunca mais tive medo da morte desde que me tornei um cristão. But what scared me or worried me was the time if I died before Jesus come, I didn't want to be a spirit. Mas o que me assustava ou me preocupava era o tempo. Se eu morresse antes que Jesus viesse, eu não queria ser um espírito. I'm always afraid of anything that looks like a spook. Eu sempre tive medo de qualquer coisa que se aparecesse com um fantasma. I'm scared of it. Eu ficava com medo disto. So I thought when I know this body. Então eu pensava, quando eu fosse, eu conheço este corpo. I thought I'd go to be with the Lord, but maybe I would see one of my brothers. Eu pensava que eu iria para estar com o Senhor, mas talvez eu veria um de meus irmãos. And there they go by like a little white cloud, a spirit, the soul of that person. E ali eles passavam como se fossem uma pequena nuvem branca, um espírito, a alma daquela pessoa. I'd say, oh, there's my brother. Eu diria, aí está meu irmão. Oh, if I could just shake his hand, he hasn't got any hand. It's rotted down in the grave. Oh, se eu simplesmente pudesse estreitar a sua mão. Eu não tenho nenhuma mão.
Está apodrecida lá embaixo na sepultura. If I could say hello, but I ain't got no tongue. My tongue's rotted down in the grave. Se eu pudesse dizer oi, mas ele não tem, eu não possuo nenhuma língua, minha língua está apodrecida lá embaixo na sepultura. If I could embrace him, but I'm a spirit. E se eu pudesse abraçá-lo, mas eu não tenho, eu sou um espírito. Oh, that'd scare me to death. Oh, aquilo me matava de medo. I just didn't like that. Eu simplesmente não gostava daquilo. And I'm an illiterate person, and I can just barely read. Got a 7th grade education. E eu sou uma pessoa iletrada e eu mal consigo ler. Tenho uma educação de 7ª série. And so then I thought, well, if I could just... Então eu pensei, bem, se eu pudesse apenas... I hope I live till the Lord comes. Eu espero viver até o Senhor vir. Now I know when He come back, my body would be resurrected. Agora eu sabia que quando Ele voltasse, o meu corpo ressuscitaria. I know that I'd have a body. Eu sei que teria um corpo. All the old age will be gone away. Toda a idade avançada terminará. You'll never be old there. No, sir. Você nunca ficará velho lá? Não, senhor. Every symbol of sin will be taken away. And old age is a symbol of sin. Cada símbolo do pecado será tirado e a velhice é um símbolo do pecado. So everything that represented sin will be taken away because from the curse. Então tudo que representou o pecado será retirado por causa da maldição. Not that you sin, but you're one of Adam's race, and you're turning back to the dust. Não que você tenha pecado, mas você é uma raça de Adão e você retorna ao pó. And I thought, if I could just live to see Jesus coming. E eu pensei, se eu pudesse simplesmente viver para ver a vinda de Jesus. I said to Brother Gene here, and Brother Leo and them many times, and Brother Fred, many of my friends, I say, oh, I hope I live to see Jesus come. Eu disse para o irmão Jen, aqui, ao irmão Léo e aos outros muitas vezes, o irmão Fred, muitos de meus amigos, eu disse, oh, eu espero viver para ver Jesus vindo. When he comes, I'll be changed. I won't have to be that spook. Porque quando ele vier, eu serei transformado e eu não terei que ser um fantasma. I don't want to be that. No, sir. Eu não quero ser isto. Não, senhor. I said, I'd be, I guess, all right, but I want to shake hands. I love human beings. Eu disse, eu seria tudo bem com a morte, mas eu quero estreitar as mãos. Eu amo os seres humanos. I don't know nothing but human beings, so I like to be that. Eu não amo seres humanos, então eu queria ser aquilo. And the other morning, about 5 weeks ago now, I've been out on a meeting, come in. E outra manhã, cerca de 5 semanas atrás, eu tinha estado fora em uma reunião e cheguei. I was tired. Now, woke up in the room about 7 o'clock. Eu estava cansado e eu acordei no quarto por volta de 7 horas. And I said, we'll go down to the tabernacle this morning, or in the morning, to my wife. E eu disse, nós desceremos até o tabernáculo nesta manhã, ou pela manhã para minha esposa. And she was still sleeping, and I kind of raised up the head of the bed and put my hands back like this. E ela ainda estava dormindo. E eu como que levantei a cabeça da cama e coloquei as minhas mãos para trás assim. E eu estava apenas deitado ali pensando. I said, "Hey, I'm 50 years old." E eu disse, ei, eu estou com 50 anos de idade. I haven't done nothing for the Lord yet. Eu não fiz nada para o Senhor ainda. I got to hurry up and do something. Eu tenho que me apressar a fazer algo. Now I said, I'll be old after a while. E eu disse, eu estarei velho daqui a pouco. So I got to hurry and do something. I haven't done nothing for the Lord.
Eu disse, eu tenho que apressar e fazer algo. Eu não fiz nada para o senhor. I said, but you know, I'd sure hate to. E eu disse, mas você sabe, eu com certeza detestaria I hate the idea of having to die before he comes. Eu detesto a ideia de ter que morrer antes de sua vinda. I said, if he just come, Eu disse, se ele apenas viesse, I said, I dread that thought if I'd have to go. If he tarries for a few years yet and maybe I don't live to see it and I'll have to die and become a spirit. eu disse, eu tenho pavor deste pensamento, se ele ainda demorar alguns anos e eu tiver que ir, e talvez eu não esteja vivo para ver isto, e eu terei que morrer e me tornar um espírito. I didn't like that at all. Mas eu não gostava disto de modo algum. And while I was laying there thinking that, I heard something just as plain as you hear my voice, as I was telling you last night, said, keep pressing on. E enquanto eu estava deitado ali pensando naquilo, eu ouvi algo simplesmente tão claro como você está ouvindo a minha voz, como eu estava lhe dizendo ontem à noite. Disse, continue adiante. Well, first, Bem, primeiro it comes in such a way, just like these visions here. You say it, you don't know you said it. Isto veio de tal modo, exatamente como essas visões aqui. Você diz isto e você não sabe que disse aquilo. You're speaking, talking, you don't know you're talking. Você está falando, conversando, você não sabe o que está falando. When I see a vision before somebody, I don't know what I said. Quando vejo uma visão diante de alguém, eu não sei o que eu disse. The only way I know it's go back to the tape here and find it. A única forma que sei é voltando à fita e procurando. Vem? I don't know what I said, because you're somewhere else in another place, maybe 40, 50 years back down somebody's life, or way yonder ahead in somebody's life, see? Eu não sei o que eu disse, porque você está em outra parte, em outro lugar, talvez 40, 50 anos atrás na vida de alguém, ou bem no futuro na vida de alguém. Vem? You don't know, you just don't know you say it. Você não sabe, você simplesmente não sabe que disse aquilo. And I said, I am pressing on. E eu disse, estou seguindo em frente. Said, keep pressing on, keep pressing on. Disse, continue seguindo em frente, continue seguindo em frente. Said, the great reward is at the end of the road. Disse, a grande recompensa está no fim do caminho. Now I asked permission of the chairman and so forth to say this. Agora eu pedi a permissão dos dirigentes e aos demais para dizer isto. I believe it was a vision, but if it was, I've never seen anything like it. Eu creio que foi uma visão, mas se foi, eu nunca tinha visto nada como isto. I've seen visions since I was about 3 years old, maybe younger than that. Tenho visto visões desde que eu tinha cerca de 3 anos de idade, talvez mais novo do que isto. And I've never seen anything like this, never had such an experience to happen to me. E nunca vi nada como isto. Tal experiência nunca havia acontecido comigo. I'm reading a book that the pastor here gave me of someone else who had a similar experience. Eu estou lendo um livro que o pastor daqui me deu, de outra pessoa que teve uma experiência parecida. I read it for, and it said, Brother, what was that, Wigglesworth or Price? Brother Price had an experience something like that. Eu li, pois é, o irmão, como era? Wigglesworth, Price. O irmão Price teve uma experiência de algo parecido. I want to get his book and see what it was. Eu queria pegar o seu livro, ver o que era. I want to find out. Eu quero descobrir. Now, I do not want to say translation because it would look like, if you would, it was trying to copy the St. Paul. Eu não quero dizer trasladação, porque isto podia parecer, se você quiser, que estava tentando copiar São Paulo. No, I want to be just what I am. See, just. Não, eu quero ser apenas o que sou. Vem, apenas. I can't be St. Paul, but I serve the same God he did.
eu não posso ser Paulo, mas eu sirvo ao mesmo Deus que ele servia. And so E então I said, I just kept saying, press on. eu disse, aquilo apenas continuou dizendo, siga em frente. And I spoke back, I said, well, I'm pressing on. E eu falei de volta e eu disse, bem, estou seguindo. He said, the great reward is at the end of the road. E eu disse, a grande recompensa está no fim do caminho. I said, I realized. I said, that must have been my wife. Eu disse, eu compreendo. Eu disse, isso talvez tenha sido a minha esposa. I said, what'd you say, honey? Eu disse, o que você disse, querida? I shook her. I said, Meaty, what'd you say? Eu a balancei. Eu disse, Meda, o que você disse? She said, huh, she's asleep. Ela respondeu, ela estava dormindo. And I said, well, it wasn't her. Eu disse, ora, não foi ela. I said, maybe that was the Holy Spirit. Eu disse, talvez tenha sido o Espírito Santo. I said, kind Heavenly Father, were you speaking to your servant? Eu disse, bondoso Pai Celestial, foste tu falando com teu servo? What would you have me to know? O que tu queres que eu saiba? Nothing spoke. Ninguém respondeu. I waited a little while. Eu esperei um pouquinho. I heard it again saying, Eu vi novamente dizendo, seemed like I could hear someone singing that song, Lord, let me look past the curtain of time. parecia que eu podia ouvir alguém cantando aquele hino. Senhor, deixe-me olhar além da cortina do tempo. Did you ever hear it? You know, Vocês já ouviram? Vocês conhecem? Lord, let me look past the curtain of shadow of sorrows and fears. Senhor, deixe-me olhar além da cortina de sombra, de mágoas e temores. Let me hear the sweet harbor bells chime. Deixe-me ouvir o toque dos sinos do porto. It would brighten my path and would vanish all fear. Lord, let me look past the curtain of time. Iluminaria meu caminho e baniria todos os temores. Senhor, deixe-me olhar além da cortina do tempo. Seemed like I could hear somebody singing that. Parecia que eu podia ouvir alguém cantando isto. I thought, wonder what that is. Eu pensei, gostaria de saber o que é isto. I was just as like I am now. Eu estava simplesmente como estou agora. And I heard something say, keep pressing on. E eu ouvi algo dizendo, prossiga. I said, I will press on. Eu disse, prosseguirei. He said, would you like to see it past the curtain? Ele disse, você gostaria de ver além da cortina do tempo? I said, it would help me. Eu disse, isto me ajudaria. And just then, I felt something happen to me. E logo então eu sentia algo acontecendo comigo. And I thought, what's the matter here? E pensei, o que está acontecendo aqui? And I looked back, and I could see myself laying on the bed. E eu olhei para trás e eu pude ver a mim mesmo deitado na cama. Now, if this hinders you, God forgive me for telling it. See? Agora, se isto for empecilho para você, então Deus me perdoe por tê-lo dito. Vem, I've never told it before, only to my church, my own church. eu nunca disse isto antes, somente para minha igreja, minha própria igreja. And I looked back, E eu olhei para trás and I hope, by the grace of God, that you don't class me a fanatic. e eu espero, pela graça de Deus, que você não me classifique como um fanático. If I am, I don't know it. Se eu sou, eu não sei. I don't want to be. No, sir. Eu não quero ser. Você entende? But Mas God in heaven knows that this is true as I hold my Bible. Or as I told you last night about the squirrels, this happened just recently. Deus no céu sabe que isto é verdade. Enquanto seguro minha Bíblia sobre isto, exatamente como eu lhes contei ontem à noite sobre os esquilos, isto aconteceu recentemente. And I looked back and I seen myself and I wasn't moving.
Eu olhei para trás e vi a mim mesmo e eu não estava me movendo. And I turned to look this way. It looked like a little place coming down like this. E virei e olhei para este lado, parecia um pequeno lugar descendo assim. And I say this not as apology, but I've been pretty hard on women. E eu não digo isto como um pretexto, mas eu tenho sido duro com as mulheres. I've been called a woman hater, but I'm not. Eu tenho sido chamado de odiador de mulheres, mas eu não sou. I'm not. Eu não sou. I like my sisters, but I don't like to see women acting the way these modern American women are. Eu gosto de minhas irmãs, mas eu não gosto de ver as mulheres agindo da forma que estas modernas americanas fazem. When I went to San Angelo, the catacomb in Rome, in Italy, there was a sign up there by the catacomb said, "Please, American women, put on your clothes before entering this place and honor the dead." Quando fui até San Angelo, nas catacumbas em Roma, na Itália, havia um aviso ali em cima das catacumbas que dizia: por favor, mulheres americanas, coloquem as suas roupas antes de entrarem neste lugar em respeito aos mortos. Notice to the American women. Um aviso para as mulheres americanas. Why, it's a disgrace. Ora, é uma desgraça. They asked me, haven't you all got any decent women over there? Eles me perguntaram: você tem alguma mulher decente lá? I said, oh, sure we have. That's that other crowd, see? Eu disse: claro que temos. Isto é apenas aquele é outro grupo, vem? But they know, just as American, that's what it was. Mas elas eram conhecidas como americanas. Isso é o que era. And so I won't have time in this meeting to tell you. Então, eu não terei tempo nesta reunião para lhes contar. In 1933, this is a woman's nation. Em 1933, esta é uma nação de mulheres. It's the number 13. É o número 13. It appears in the 13th chapter of Revelation. 13 stars, 13 stripes, 13, everything's the 13. Ela aparece no capítulo 13 de Apocalipse. 13 estrelas, 13 listras, 13... Tudo é 13. Everything is woman. Tudo é a mulher. And remember, thus saith the Lord, there'll be a woman rule before the end time. E recordem, assim diz o Senhor, haverá uma mulher que governará antes do fim do tempo. She'll either be president, vice president, or it'll be the Catholic Church as a woman. Ela será uma presidente, vice-presidente, ou será a Igreja Católica como uma mulher? I've seen her, a great woman. The nation bowed to her. Eu a vi, uma grande mulher, a nação se inclinando para ela. It'll be one before the end time. Isto será antes do fim do tempo. Thus saith the Lord. Assim diz o Senhor. Write it down and find out, you young people. Anote isto e descubram, vocês jovens. See if it happens. Veja se isto acontece. If it isn't, I'm a false prophet. Se não acontecer, eu sou um falso profeta. Now, just remember, that's the end. Agora apenas recordem, este é o fim. This America is a woman's nation. Esta América é a nação das mulheres. It's a place where she's got it freelance and man says nothing to her. É um lugar onde ela é a deusa independente e o homem não lhes diz nada. She bosses. Ela é a patroa. She runs everything, businesses and everything, even got into church on the platform, the pulpit, and running it now. Ela administra tudo, negócios e tudo mais, até mesmo subiu na plataforma da igreja, no púlpito, e administra agora. So there you go. See, Então aí está você, veja, tem sido... and that's absolutely as unscriptural as Cain and Abel. Abel would be like Cain. Isto é absolutamente tão inescriturístico como
como Caim e Abel. O Abel seria como Caim. Certainly, all these things, she's ruler, and she's a goddess. Certamente, todas estas coisas, ela governa e ela é uma deusa. That's true in America. Isto é a verdade na América. Not you sisters, Não vocês, irmãs, but I was always a little rough with them like that. mas eu sempre fui um pouquinho áspero com elas assim. And maybe I thought a little too rough maybe sometimes. E talvez eu acho que sou muito grosseiro algumas vezes, talvez, But how can I? mas como eu posso? If you're spiritual, you'll catch it right now. Se você é espiritual, você captará isto neste instante. Vem. How many of you think you understand what I mean? Good. Quantos de vocês acham que compreenderam o que eu quero dizer? Bom, Look at Elijah. What did he call? veja Elias, o que ele clamava. Well, he couldn't help it. Ele não pôde evitar isso. He's cried out against that Jezebel, did he? Ele clamou contra aquela Jezabel, não clamou? How, here comes John the Baptist with his same spirit. Como aqui vem João Batista com o mesmo espírito dele. How could he help crying out about it? It's not lawful for you to have your brother's wife. Como poderia ele deixar de clamar contra isto? Não é lícito que possuas a mulher do teu irmão. Cost him his head. Isto lhe custou a sua cabeça. Vem? God takes his man, but never his spirit, see. Deus toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. Vem? Keeps moving on down. Ele continua se movendo. The forerunning of the coming of the Lord Jesus as he spoke down at the river in 1933 when I was baptizing there, and you see what happened to it. O precursor da vinda do Senhor Jesus, como tu falaste lá embaixo no rio, em 1933, quando eu estava batizando ali, e veja você o que aconteceu a isto. See, just exactly what he said he would take place. Vem, é exatamente o que ele disse que aconteceria. So you can't help it. Então você não pode impedir isto. And when I looked coming running to me, it looked like to me a million of young women about 20 years old. E quando olhei vindo, correndo para mim, parecia para mim 1 milhão de mulheres jovens com cerca de 20 anos de idade. I never seen such pretty women in all my life. Eu nunca tinha visto mulheres tão bonitas em toda a minha vida. Their eyes looked like stars, their teeth as white as pearl, long hair hanging to their waist with white robes on down to their feet, and was barefooted. Seus olhos pareciam estrelas, seus dentes tão brancos como pérolas, cabelos longos caídos até a cintura, com trajes brancos até os seus pés e estavam descalças. And they were each one, E elas eram cada uma. Agora excuse me now, you women. Me desculpem agora, vocês mulheres. Each one of them was running up and throwing their arms around me and hollering, "My precious brother." Cada uma delas corria e lançava os seus braços ao meu redor e gritava, meu precioso irmão. Now look, God knows, when I was a boy, you read my story. Agora veja, Deus sabe que quando eu era um garoto, vocês leram a minha história. When I was 7 years old, the angel of the Lord met me as a whirlwind in that bush that day and said, "Don't never smoke, drink, or defile your body." Quando eu tinha 7 anos de idade, o anjo do Senhor encontrou comigo e em um redemoinho naquele arbusto, naquele dia, e disse, nunca fumes, bebas ou desonres o teu corpo. I never smoked in my life, never drank in my life, and I've got... Eu nunca fumei em minha vida, nunca bebi em minha vida, e eu know no woman but my wife. Eu não conheci nenhuma outra mulher a não ser a minha esposa. And so then I didn't live immoral when I was a sinner. E então eu não vivi imoralmente quando eu era um pecador.
Mas eu, Since I've been a Christian, I've tried to live as straight as I know how to live, and God knows that's the truth. desde que me tornei um cristão, eu tenho tentado viver tão correto quanto eu sei como viver, e Deus sabe que isto é a verdade. And let me say this. I don't care how saintly a man is, as long as he's human, he cannot take the other sex in his arm, a female, without having a human sensation. E deixe-me dizer isto. Não me importa quão santo um homem seja, contanto que seja humano, ele não pode tomar outro sexo em seus braços, uma fêmea, sem ter uma sensação humana. Now, I don't care you tell me that, and I'll tell you you're telling a story. Não me importa. Você me diz isto e eu lhe direi que você está contando uma história. And if you're a red-blooded man, if you're really a man, it's that way. You can't help it. É isto. Se você é um homem viril, se você é realmente um homem, é desta forma. Você não pode evitar. You're human. Você é humano. I don't say you do anything wrong now, but the sensations, they're just exactly the same. Agora, não estou dizendo que você faria alguma coisa errada, mas as sensações estão ali exatamente do mesmo modo. But in this, it was gone. Mas nisto não havia. Praise be to God. It was gone. Louvado seja Deus, havia acabado. It was like not when I take my own sister Dolores in my arms. Era não como quando tomo minha própria irmã Dolores em meus braços. It wasn't like a mother taking her baby. I don't know. Não era como uma mãe segurando o seu bebê. Eu não sei. It was perfect. Era perfeito. And I look, here come a bunch of men, look like millions of them, coming from this way. E eu olhei e ali vinha um grupo de homens. Parecia que milhões deles vinham deste lado. And they was all had on white robes and had like shaggy hair hanging around their neck. E eles estavam usando trajes brancos e eles tinham cabelos despenteados, caídos até os pescoços. And they was grabbing me and screaming, "Our precious brother." E eles me agarravam e gritavam, nosso precioso irmão. I said, I don't know. Eu disse, eu não sei. When I turned around, I looked and there I was laying on the bed. E me virei e olhei e lá estava eu deitado na cama. Now wherever it is, it ain't very far from here. Agora, seja onde for, não é muito longe daqui. If it's another dimension or what, I can't say. Se é em outra dimensão ou onde for, eu não posso dizer. But I looked back and I see myself laying on the bed. Mas eu olhei para trás e vi a mim mesmo deitado na cama. I looked this way and here was these people. E olhei para este lado e aqui estavam aquelas pessoas. E aquilo... If I'd say perfect, that wouldn't make it. Se eu dissesse perfeito, isto não serviria. If I'd say superb, I can't find the English word. Se eu dissesse esplêndido, eu não consigo encontrar a palavra em inglês. There was no yesterday, no tomorrow, it was all now. No sickness, no sorrow, no sin, no tiredness. Ali não havia nenhum ontem, nenhum amanhã, era tudo agora. Nenhuma enfermidade, sem mágoa, sem pecado, sem cansaço. They didn't eat nor drink, they didn't sleep, they didn't have to, but yet they were beings. Eles não comiam nem bebiam, eles não dormiam, eles não precisavam. Mas mesmo assim eles eram seres. And they put their arms around me, I feel the same as I feel my own hands, like this. E eles colocaram seus braços ao meu redor, e eu sentia do mesmo modo que estou sentindo minhas próprias mãos assim. And I looked pressing through the crowd, and here come my own darling wife. E eu olhei, vindo através da multidão, e ali vinha minha própria querida esposa. She died when she was 22. Ela morreu quando estava com 22 anos de idade. And here she come, Billy's mother. E ali vinha ela, a mãe de Billy. And she come around, I said, she'll call me her husband. E ela chegou, eu disse, ela me chamará de seu esposo. She was making her way through the women, waving at me like that.
Ela estava abrindo seu caminho entre as mulheres, acenando assim para mim. I could see those black eyes just shining. Eu podia ver aqueles olhos negros simplesmente brilhando. She's a German girl. Ela era uma garota alemã. She ran up and threw her arms around me and she said, "My darling brother." Mas ela correu e lançou seus braços ao meu redor. Ela disse, meu querido irmão.